As chamas assustavam quem passava pela Avenida Ulisses Guimarães, em Sussuarana, na manhã desta segunda-feira. A situação deixou o trânsito complicado no local. Agora em Sussuarana, o ônibus pegou fogo. Foi embaixo de uma das câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública que o crime aconteceu. Segundo testemunhas, dois suspeitos, teriam abordado esse coletivo lá no final de linha de Sussuarana. Um deles entrou no veículo e veio aqui pela Avenida Ulisses Guimarães, acompanhando até essa entrada aqui que dá acesso à Avenida Gal Costa. Foi então que esses suspeitos pediram que os passageiros e os rodoviários descessem do coletivo e por volta de 6h20, 6h30 da manhã atearam fogo no veículo. Como a gente pode ver, essa situação acabou atingindo a fiação, a população acabou ficando sem energia, né, nas localidades próximas aqui da Avenida Ulisses Guimarães, aqui em Sussuarana. Uma equipe do Corpo de Bombeiros veio até o local para conseguir debelar as chamas, mas a situação ficou bastante complicada no bairro, né? A gente está vendo a dificuldade aqui no trânsito, passageiros, né, pessoas que precisam fazer parte do trajeto, né, caminhando por conta desse ocorrido. E a pergunta que fica é se a câmera de segurança teria conseguido registrar essa situação antes de ficar assim, completamente destruída. Subir andando é por conta dessa situação? Não, que eu moro aqui perto, eu tô andando. Mas já imaginou que uma situação dessa fosse começar a semana assim? Não, nem sabia que era isso aí. Você nem sabia? Tinha visto só o trânsito complicado? Não, quando eu tava tomando banho, estourou. E aí eu fiquei sem luz. Ah, não sabia que era isso não. Então essa situação acabou afetando a região, deixando todo mundo sem energia. Isso mesmo. O que é que a gente vai dizer? Assim que os colegas ligaram, né? A gente veio até aqui para dar apoio. Infelizmente, mais uma semana, né, que nós estamos conversando. E temos aqui agora, ó, são o quê? 4 duplas, 4 pais de famílias, né? Que estão agora aqui desesperados, né? Porque sabe que o posto de trabalho hoje como está, e aí aconteceu isso aqui. Entendeu? Já é a segunda vez. Semana passada, acho que foi dia 31, se eu não me engano, já teve outro incêndio lá no final de linha, pela manhã. E aí aconteceu aqui de novo com o nosso colega, né? E aí o trauma fica, trauma psicológico, né? Os familiares e a insegurança. O caso desta segunda ocorre 10 dias depois de um ônibus ser incendiado no fim de linha de Sussuarana, no dia 31 de março. Na ocasião, um suspeito teria entrado no veículo, pedido que os passageiros descessem e ateado fogo no coletivo. A polícia investiga os dois casos. Olha, trauma psicológico, como disse o morador Lorena Dias, trauma também pelo prejuízo. Em menos de 10 dias, 2 ônibus incendiados no mesmo local, para desespero não só dos moradores, mas comerciantes da área, fora as escolas, postos de saúde, que muitas vezes acabam fechando as portas por conta da violência. Vamos voltar a falar agora sobre o ônibus incendiado em Sussuarana, hein? Queimado lá no bairro. Lara Linhares chega agora. Tá lá? Tá ao vivo? Lara Linhares chegando aí e vai falar pra gente sobre isso. 2 ônibus incendiados em menos de 10 dias no bairro Sussuarana, para desespero dos moradores e comerciantes da região. A verdade é essa. Ô Lara, qual é a novidade? Conta pra gente. Bom dia. É isso mesmo, a gente vê que os destroços do ônibus estão sendo retirados nesse momento aqui da Avenida Ulisses Guimarães, no bairro de Sussuarana. O incêndio criminoso aconteceu por volta das 5h20 da manhã, o segundo incêndio criminoso que acontece a um coletivo em menos de 10 dias aqui no bairro de Sussuarana. 2 homens armados ordenaram que os passageiros descessem do veículo e tinham cerca de 20 pessoas nesse coletivo, segundo me informaram testemunhas. E logo depois pediram para que o motorista também posicionasse o ônibus
atravessando a rua. Isso aconteceu por volta das 5h20 da manhã, aqui na Avenida Ulisses Guimarães. Não temos informações de que pessoas ficaram feridas, mas, obviamente, ocorreu um tumulto no momento por transeuntes, comerciantes, pessoas que estavam passando pela Avenida Ulisses Guimarães. Há cerca de 10 dias, no dia 31 de março, um outro coletivo foi incendiado também aqui na Avenida Ulisses Guimarães. Na ocasião, estavam apenas o motorista e o cobrador dentro do coletivo. Um homem com um galão de gasolina ordenou que os dois funcionários descessem do veículo e ateou fogo. Os funcionários também não tiveram ferimentos nessa ocasião, no dia 31 de março, mas ficaram muito assustados. Segundo me informou um diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, ele disse que esses dois funcionários estavam bem abalados por ter presenciado essa violência ocorrida há cerca de 10 dias. Novamente, na manhã dessa segunda-feira, um coletivo foi incendiado aqui. Testemunhas também afirmaram pra gente que houve uma troca de tiros na madrugada de hoje em Sussuarana Nova. Seria uma guerra entre facções. Então, o que os testemunhas afirmam é que isso também poderia ser uma consequência dessa troca de tiros. Ainda não é uma informação confirmada. O que se sabe é que a insegurança, a sensação de segurança, o medo, a violência aqui toma conta do bairro de Sussuarana. Muito transtorno para os moradores, para comerciantes. Na manhã dessa segunda-feira, a gente vê que ainda não tem luz em todos os estabelecimentos, muito transtorno para comerciantes, para moradores. Positivo, cheguei aqui agora mesmo, tudo fechado aí, sem poder trabalhar, essa agonia toda aí. E agora que a gente abriu e não consegue trabalhar por causa dessa agonia aí, a poeira, sujando tudo por aqui. Aí estamos aguardando aí. Obrigada por falar com a gente. Alguns estabelecimentos comerciais ainda estão sem luz. Eu conversei agora há pouco com um comerciante que disse que nem a maquininha do cartão de crédito ele está conseguindo passar. Reclamou também do calor. Uma outra moradora que vinha passando por aqui disse que fez uma cirurgia nos 2 pés e teve que vir andando por cerca de 20 minutos, porque os ônibus estão parando no CAB. Então, é a cerca de 20 minutos desse local. Essa moradora reclamou, parou para falar com nossa equipe, reclamando, dizendo que está com os 2 pés operados e teve que andar por cerca de 20 minutos. Então, muitos transtornos para moradores, para pessoas que vão passando aqui pela Avenida Ulisses Guimarães na manhã dessa segunda-feira, após o segundo coletivo ter sido incendiado em menos de 10 dias. As pessoas temerosas têm medo de falar em frente às câmeras por se tratar de uma situação de violência. Eu vou caminhando aqui com Jorge Chagas, meu parceiro cinegrafista, mas muitas pessoas com medo de falar, mas em off, como a gente costuma dizer, elas confirmam essa sensação de segurança. A gente vê que muitas pessoas estão andando. Olha o engarrafamento que se forma aqui na Avenida Ulisses Guimarães, no bairro de Sussuarana. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Lara Linhares. Conversamos agora há pouco com o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Marcelo Werner, que falou que será reforçado o policiamento na região. Não vai se intimidar com esse tipo de ação cometida por bandidos. Não vai, não vai. A Coelba está indo ao local para tentar retomar a energia elétrica, segundo o ônibus, como acaba de falar Lara, incendiado lá em Sussuarana. Repito, o secretário Marcelo Werner falou agora há pouco. Policiamento será reforçado e isso não vai de maneira nenhuma intimidar o trabalho da polícia, que está partindo com força e muita consistência no combate à violência, principalmente nessa guerra entre facções criminosas. Infelizmente, o povo morre de medo e não é à toa. E não é à toa. No mesmo local, em menos de 10 dias, 2 coletivos incendiados lá na região. Olha, bandidos chegaram, interceptaram o veículo, as chamas destruíram totalmente. E o Corpo de Bombeiros esteve no local para apagar as chamas, como acaba de mostrar, virou só uma carcaça o ônibus.